Olá, tudo bem, gente? Seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa RamaCast, o programa de podcast da comunidade Ramat Xerém. E desde já eu já quero te dar boas-vindas. Muito bom saber que você está aí nos dando o carinho da sua audiência. Aqui tá para você Frutos da Perseverança. Quando desistir não é opção. Livro que eu escrevi contando o meu testemunho. Tudo que Jesus fez na minha vida você encontra aqui. Se quiser ser impactado com esse testemunho, adquira esse livro, vai ser muito bacana. Vou deixar na descrição do vídeo e você pode estar adquirindo, tá? E hoje no nosso RamaCast estou recebendo meus amigos, queridão de Deus, Pastor Almir Correia da Assembleia de Deus Filadélfia. Queridão, seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui. Prazer é meu, pastor Marcos Paulo, estar aqui com você nesse RamaCast, conhecer o pastor também, Hugo, o jovem Patrick, crendo que essa noite será muito especial, que Deus vai usar a nossa vida por sua bondade e misericórdia para elucidar esse tema tão complexo, mas de extrema importância para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Muito bom. Pastor Almir Correia está direto lá no programa Debate Melodia e a gente recebe ele aqui com alegria. Se ele contribuir como contribuiu lá, tenho certeza que vai ser de alto nível o programa de hoje. Mas eu estou recebendo também meu amigo Pastor Hugo Ramos, da Assembleia de Deus Central do Pilar. Queridão, colega de profissão, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha estar aqui nesse momento tão ímpar, né? Juntamente aqui com líderes, pastores, né? E também sob a direção aqui do nosso querido amigo Marcos Paulo, pastor Marcos Paulo. Eu que me sinto honrado, tá bom? Muito bom. Como sempre, nós vamos começar esse programa na presença do Pai. É isso que importa. Então colocaremos diante de Deus nossa vida, a sua vida e o que iremos discorrer agora. Eu pedi ao pastor Almir para nos levar em oração, colocar diante de Deus o RamaCast de hoje. Amém, pastor Almir? Oremos. Bendito Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te honramos, Senhor, e te agradecemos, primeiro pela linda oportunidade de mais um dia de vida, pelo fôlego de vida, termos acordado nessa manhã, Glória a Deus. Diante de tantas as fatalidades ocorridas sobre a terra, a tua bondade e misericórdia tem nos seguido e nos trazido até esse estúdio para participar de algo tão importante para os últimos dias da igreja, que é a orientação pela tua palavra. Que o teu Espírito esteja dentro desse lugar para nos dar a inteligência necessária para dissecar todas as perguntas que serão feitas pelos ouvintes desse RamaCast. Que a tua presença seja notória nesse lugar e que ela alcance os ouvintes nessa noite. É o desejo do nosso coração e o que nós te pedimos nessa noite, crendo que o Senhor usará a vida do pastor Marco como mediador, Senhor, desse RamaCast, e que o Senhor dará a ele a sabedoria divina para conduzir as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Muito Amém. bom, muito bom. Amém. Glória a Deus. Meu pastor Almir, vamos começar muito bem. A ceia do Senhor é para batizados? Dúvida que paira sobre muitas pessoas, e tenho certeza que você aí também talvez tenha essa dúvida, sobretudo aqueles que estão no início da caminhada cristã. A ceia do Senhor é prática e usual da maior parte das igrejas dar a ceia apenas para os batizados. Como se houver essa questão, pastor? A ceia do Senhor é para os batizados? Pastor Marcos, esse tema é de extrema importância, mas ele é complexo, porque vivemos um tempo em que nós estamos observando que a velocidade das informações são muito grande pelos meios de comunicação, principalmente pelas redes sociais. Mas eu tenho observado, já em quase 30 anos de crente, pastoreando há 15 anos, que há uma grande diferença entre as informações que são absorvidas pelas redes sociais, pelos meios de comunicações, em relação à questão do conteúdo bíblico. Nós vivemos hoje uma grande complexidade em relação à disponibilidade que os crentes têm de se aprofundarem mais no conhecimento da palavra. E por conta disso, nós temos ainda esse conflito no seio da igreja. Há perguntas pertinentes a isso. E no meu modo de ver, a começar a minha primeira fala aqui, depois o pastor Hugo também vai estar posicionando isso aqui na sua primeira fala, é que eu quero, como
um líder de igreja pastoreando há 15 anos, eu quero pontuar algumas coisas aqui pertinentes a essa pergunta do tema que está sendo proposta para essa noite, mas eu quero pontuar e, ao mesmo tempo, fundamentar aquilo que eu aprendi já nesses 30 anos como crente. Nós estamos vivendo um momento em que o relativismo tem adentrado as portas da igreja. Para muitos, a palavra de Deus não é mais a verdade absoluta. E dentro dessa problemática está surgindo várias dúvidas, porque são muitas e muitos questionamentos por conta de muitas falas que são trazidas, porque muitas, Paulo até vai falar sobre, muitas são as vozes ditas pela terra, mas nós precisamos entender que qual é a voz que nos rege, qual é a voz que nos dirige, que precisa ser a voz de Deus, pautada pela palavra de Deus. Se o tema dessa noite for fundamentado pela palavra, nós teremos êxito nessa noite. Porque há uma grande diferença entre a liberdade de pensamento e aquilo que a Bíblia diz. Vivemos um tempo, eu estava conversando um dia desses com a minha filha sobre isso, ela me fez uma pergunta. Ela disse: pai, por que hoje muitos pregadores, principalmente na internet, usam, não estou fugindo do tema, usam muito as mensagens expositivas? Eu disse a ela que por conta disso, muitos entram pelo caminho da liberdade de pensamento. Não é pecado pregar uma mensagem positiva, mas a mensagem positiva tem que ser fundamentada pela palavra. Porque se eu usar o tempo todo a minha liberdade de pensamento, eu posso acabar viajando, como alguns dizem, na maionese. E criando até doutrinas. E criando doutrinas que vai trazer problemáticas para a igreja, confusão na mente dos crentes. E sobre esse tema, pastor Marco, eu acredito que dentro daquilo que a gente já aprendeu, o primeiro entendimento é que o reino de Deus, ele não é bagunçado. Paulo vai explicar isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Quando ele vai falar sobre a ordem do culto, ele vai falar dos dons espirituais, ele vai explicar que tudo que teria que ser feito com ordem e com decência. Aí você me pergunta que a ceia é somente para os batizados? Biblicamente falando, o batismo, ou seja, nós precisamos compreender que o batismo é uma forma de anunciar publicamente que a pessoa ela se converteu. E o batismo ele está interligado à ceia do Senhor. A Bíblia é clara, ela é para os salvos. Mas os salvos que se arrependeram, que creram em Cristo Jesus e que cumpriram uma ordenança bíblica. O pastor Hugo citou dentro do carro uma coisa muito interessante. Quando se fala de batismo, quem batizava era João Batista. Não se encontra em nenhum dos evangelhos Jesus batizando, só que ele deixou uma ordenança. Em Mateus capítulo 28, ele diz: ide, ensinai as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma ordenança que está interligada à ceia do Senhor. E a ceia, eu creio assim, ela é primeiro para os salvos, mas para aqueles que professaram a Cristo como Senhor da sua vida. Amém. Pastor Hugo, como que você vê essa questão? A ceia do Senhor é apenas para os batizados? Porque, conforme o pastor Almir fez a exposição aqui, o próprio Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo e batizando-os, né? O texto da Santa Ceia, e a gente sabe que a Santa Ceia ela é em memória de Cristo, né? Todas as vezes que nós comemos e bebemos, lembramos, a Bíblia usa a expressão, anunciais a morte do Cristo. Memorial. Memorial, lembrança, né? Então, como você vê essa questão? De fato, só pode participar da ceia aquelas pessoas que são batizadas? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender, como foi dito, que Jesus não batizou ninguém. Quem batizava era João Batista, né, como precursor do ministério de Jesus. João o Batista, que muita gente fala João Batista, mas é João o Batista. E a gente precisa entender o seguinte, que naquela ceia, né,
que antecedeu a morte de Jesus, morte de cruz, ali, a princípio, dentro de um contexto racional, não tinha ninguém batizado ali. Porque se Jesus não batizou os discípulos, e os discípulos foram, vamos dizer assim, abordados e passaram a seguir Jesus ali constantemente, então não se fala no batismo dos discípulos. Então, essa pergunta, ela deveria ter dois momentos, né? Porque a ceia real, na minha concepção, na minha análise, a ceia real, ela foi realizada sem que as pessoas fossem batizadas. É uma questão racional. Agora, deixou Jesus a ordenança. A partir do momento que Jesus sai de cena, né? Ele sai de cena e dá a ordenança, então ele disse: quando vocês se reunirem em ceia, Santa Ceia, né? Façam isso em memória do que vai acontecer. Façam isso que a gente está fazendo aqui, na última ceia, em memória futura. Porque eu não vou estar mais de corpo presente. E aí ele acrescenta: olha, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, assim, na minha concepção, numa análise assim bem dentro do tema, né, na ceia originária não houve exigência de batismo, tá? Na ceia secundária, que são as ceias em memória, após a ordenança, aí sim seria a ceia. Agora, questão de decência e de ordem? Sim, é uma questão de organizar o povo. Eu acho que a ceia, ela tem essa organização, e o batismo também. O pastor Almir falou muito bem, né? Ali é uma demonstração pública de que sai da água uma nova criatura. Pela fé as pessoas... nós temos que crer, e é bem interessante porque quando nós falamos de batismo, o primeiro passo é a identificação. Sim. Porque nós nos identificamos com Cristo, com a morte dele. Sim, sim. Nós estamos guardados nele. Então, a identificação é óbvio. Se você observar todas as crenças, todas as religiões, o cristianismo se distingue pelo batismo. Sim, sim. O cristianismo, então, é uma questão de fé, uma marca, é um nascimento, né, ali, aquele momento crucial inicial, é o batismo. Né? E a gente precisa entender também que cada segmento religioso tem as suas características. Né? Nós temos o judaísmo, com várias características, temos o cristianismo, né, com as suas peculiaridades, que seria aí a Santa Ceia e o batismo, que é peculiar do cristianismo. Nós temos os muçulmanos, que eles têm, né, as características deles, e esses três tipos de segmentos espirituais, religiosos, são monoteístas, eles acreditam no mesmo Deus nosso, mas com características diferentes. Então Jesus, toda vez que eu estudo sobre Jesus, eu vejo que ele organizou tudo nos mínimos detalhes. Para quê? Para que se houvesse uma identificação daquele que é cristão de verdade. Então, uma das características do cristão é aquele que regularmente, outra coisa que eu quero falar sobre a ceia necessariamente não precisa ser mensal. Porque a palavra diz: todas as vezes que reunirem para ceiar, né, lembre-se, né, em memória de mim. Então, não há essa necessidade. Até porque, se houvesse essa regularidade obrigatória, tem muitos missionários que passam meses fora, anos, em áreas que não há nenhum tipo de congregação, etc. Então, como é que esse povo ia ficar, né, esses missionários? Então, não há aquela regularidade.
A gente faz mês a mês, né? Mas não Por exemplo, na comunidade Ramá, nós fazemos a cada 2 meses. Olha aí. A cada 2 meses realizamos uma Não é Santa mensal, Ceia. né? Não é mensal. Então, pois é, Cada vocês 2 estão meses. certíssimos, porque não há uma regularidade. Mas também eu não vejo uma questão de certo ou errado, eu vejo uma questão de habitualidade daquele grupo, né? Não, eu estou me referindo a certo no sentido porque corre o de risco não, de alguém pensar que vai assistir de depois não que o dele tá errado porque faz mensal. Não, sim, mas assim, eu até me expressei talvez de uma forma equivocada, mas não se trata do certo e errado, se trata de que... Periodicidade, né? Exatamente. Então, não é porque vocês fazem de 2 em 2 meses que vocês estão errados. Uma coisa é certa, tem 2 situações, são 2 ordenanças. Sim, Uma sim. para o batismo, porque é fundamental para quem crê, né? A pessoa creu, o próximo passo depois de crer, teve a pregação, foi o querigma. O querigma, a proclamação, a pessoa creu. Aí agora vem para o didaquê, o ensino. A Bíblia diz que você creu, agora tem que se batizar. É uma ordenança bíblica. E a segunda ordenança, a Santa Ceia. Eu estou com um texto bíblico aqui bem rapidinho, vou te retornar a palavra para depois a gente perguntar para o pastor Almir. João capítulo 6, no verso 53 diz: Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ele está querendo dizer que a vida é nele. Aí quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeira é comida e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Ele deixou 2 ordenanças. Então, Sim, sem dúvida. uma das características que distingue o cristianismo, a igreja verdadeira, que está na videira verdadeira, para a falsa, é a prática da ordenança bíblica que Jesus deixou. Batismo, Santa Ceia. Eu só queria fechar minha fala aqui nesse ponto, falando da questão daquela que geralmente nas Santa Ceia a palavra diz assim: examinais, pois, né, o próprio homem, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Então, isso quer dizer que é uma coisa entre a pessoa e Deus. Mas aí tem um detalhe aí. Um negócio porque a Bíblia né? diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e bebe. O que ele está querendo dizer? Porque eu já vi pessoas chegando e falando assim, olha, eu não vou beber, nem vou comer, porque eu estou desconcertado. Não. Ele está dizendo o quê? Vá se consertar. Isso. E depois isso participe. É muito, muito top. É isso aí. Pastor Almir Correia. Você me chama de Correia Oliveira. Oliveira? Por que eu chamo de Correia? Sei lá. Será que é por causa do pastor Marcelo, da De Renovo? Ele vai assistir depois, ele vai rir. Oh, meu Deus. Ele tá devendo. Vai vir ele e o Solimar aqui também. E o pastor CH vai estar dia 10. Mas beleza. Vamos lá, gente. Pastor Almir, essa questão das 2 ordenanças bíblicas, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, porque o batismo, gente, o batismo só deve batizar, só pastor pode batizar as ovelhas ou outras pessoas, por exemplo, um líder de célula, um líder de grupo, um líder de GECEL, um obreiro. O batismo deve ser realizado apenas pelo pastor ou qualquer pessoa pode batizar outra? Pastor Almir, essa é a tua! Quer jogar a lenha na fogueira, né? Rapaz, olha, pergunta boa. Boa, essa aí eu vou gravar. Eu vou jogar, quer dizer, for na melodia, eu vou jogar para Oh, meu Deus. Manda um abraço pro meu amigo Eliel do carro. Assim. Saudade dele. Pastor Marcos, a sua pergunta, ela é importante demais, porque ela deve ser uma pergunta de muitos crentes. A primeira coisa que eu entendo é que a autoridade pastoral precisa ser respeitada. Mas existem algumas questões que o pastor pode demandar quando ele tem, da parte de Deus, a sensibilidade para compreender a extrema necessidade. Eu, pessoalmente falando, esses anos como crente, eu entendo que não só o pastor poderia batizar. Porque há um texto na Bíblia, que é Atos capítulo 8, quando Filipe, eu até marquei esse texto aqui,
quando Filipe, Atos. Atos capítulo de número 8, versículo de número 36. Diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceu ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Filipe era diácono. Ele foi tido pela igreja primitiva como evangelista, mas ele é diácono porque ele está no capítulo 6 de Atos, quando os apóstolos separam os 7 homens cheios do Espírito para servirem à mesa. O discernimento do serviço dele caracterizava Sim, o diaconato. o diaconato. Então, se você olhar biblicamente falando e pela a visão contemporânea de hoje, há um conflito bíblico. Então, dentro daquilo que a Bíblia ela expõe... Eu costumo chamar de conflito aparente. 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 Não é que haja um conflito, mas um conflito aparente. Agora. Tá um ligado. conflito aparente. Então, não haveria nenhum tipo de constrangimento da parte de um pastor que tenha a sensibilidade de ouvir tanto a minha pessoa como o pastor Hugo. Se o Espírito comunicar a ele alguma coisa assim, pega um diácono, vem me auxiliar no batismo. Não há nenhum tipo de problema em relação a isso. Delegou, está delegado e ponto final. Questão de autoridade espiritual. Pastor Hugo, como que você vê essa questão? Só pastor pode batizar? Bom, essa pergunta aí, o próprio pastor Oliveira... Almir Oliveira. Eu chamo de Almir Correia, eu não sei de onde eu tirei isso. Tirei isso de onde, pelo amor de Deus? O pastor Almir, ele trouxe uma palavra muito... cirúrgico. Que encerra esse ponto, né? Quem batizou nesse momento aí não era pastor, né? Mas eu quero enfocar um outro ponto dessa questão, que é o fato do querer de quem está para ser batizado. Eu acho que isso aí tem tudo a ver. Sim, claro. Porque quando João o Batista estava batizando lá, a Bíblia não fala que ele era pastor, que ele era... O que ele era? Era uma voz que clamava no deserto. A gente tem uma impressão que o João o Batista, ele exercia um ministério meio que de profeta, porque a Bíblia diz que a lei foi o primeiro e os profetas foram até... Primeiro não, o último. João Batista. O último, antes de Jesus. Perfeito. Jesus falou que ele foi o maior profeta nascido de mulher. Nascido de mulher. Então ele estava lá naquela situação ali para batizando e quem realmente sentiu o desejo de ser batizado. Então, na minha concepção, eu entendo que a relevância não está em quem está batizando, mas em quem quer realmente ser batizado. Glória a Deus. Perfeito. É isso. Agora, quem é o autor ali que vai conduzir? Está em obediência apenas. Está em obediência, é um instrumento. Pô, tu falou uma coisa aqui, pastor Hugo, que isso é muito top, muito tremendo. Eu vou falar 2 pontos rapidamente. Lá na igreja, a igreja que eu pastoreio, na última aula de batismo que tivemos, né, esse ano de 2024, realizamos 3 batismos. E na última, tinham 2 pessoas especificamente com dúvidas se desceria as águas ou não. Eu disse para ela assim, para as 2 pessoas: olha, biblicamente falando, se você creu que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Senhor da sua vida, que Ele morreu pelos seus pecados, o próximo passo é o batismo. De outra sorte, a Bíblia diz que você ainda está numa situação que você não creu que Ele é o teu Salvador. Sim. E correndo risco. Por quê? Se aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crê, a Bíblia diz quem não crê. Então o fato de batizar ou não está falando propriamente dito se a pessoa está confiando em Deus para salvar, não está dizendo que ela não creu ainda. Sim. E se não creu, a consequência, condenação. Que ela teve oportunidade. Ah, mas o ladrão da cruz não foi... Cara, ele não teve tempo. Ele não teve tempo. Mudou totalmente a situação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acompanhei... Desculpe te cortar aqui. Sim. A questão do ladrão da cruz é muito citada, mas é uma exceção. Exceção, Sim. Perfeito. É uma exceção, perfeito. E eu vi uma cena,
camarada estava preso, ele é preso, detento, cumprindo pena, mas recebeu um chamado da parte de Deus. E dentro do presídio estava pregando. E ele batizando o outro preso que ouviu a pregação dele. Pô, falo com vocês, tô ficando todo arrepiado aqui. Por quê? Mano, isso é lindo demais. Ele é um instrumento. Ele tá preso fisicamente, mas espiritualmente ele tá solto, tá livre. E ele anunciando o evangelho da verdade. Aquele outro preso creu e creu nas palavras dele. E agora ele estava batizando. Eu tô falando isso tudo para falar um outro ponto. Aquele batismo que ele exerceu ali, que ele fez, que ele praticou, foi o da imersão. Foi lindo aquilo que eu vi. A pessoa creu e independente de quem está batizando, o que você falou aqui agora. A importância é, você creu, agora tem que batizar. Então, você que está aí na dúvida, o próximo batismo da sua igreja, seja um candidato ao batismo e se batize. Uma pergunta, gente. Eu tenho 2 perguntas para fazer, eu queria dirigir, mas deixar livre para vocês perguntarem. Responderem, perdão. Por que algumas denominações, algumas igrejas, faz a escola ou a classe de batismo se a pessoa creu e foi batizado, por exemplo, Felipe. Ele creu e foi batizado, mas algumas igrejas dizem assim, não, você tem que entrar na escola de batismo, né? Óbvio que a pessoa tem que compreender o que significa o batismo, perfeito. Mas precisa de uma escola em que ela dê demonstração, porque na minha época de juventude, a pessoa tinha que dar demonstração de que ela realmente se converteu. Aí ficava um lapso temporal num estágio probatório, ela tinha que dar testemunho de que, gente, eu não estou olhando isso com ressalva não, tá? Eu estou olhando e querendo ponderar para saber e discutir com vocês o que vocês acham. Não estou falando que é certo ou que é errado. E aí a pessoa tinha que dar frutos, né, ali de que ela realmente se converteu, de que realmente ela agora é uma nova criatura, mudou, e aí sim ela poderia se batizar. Gente, vocês veem essa questão? É necessário realmente uma escola de novos convertidos para saber se a pessoa está apta, preparada para o batismo ou não? Pessoal, pode começar contigo. Marcão, eu pertenço à Assembleia de Deus já há 30 anos. E essa fala sua na Assembleia de Deus é muito usada o discipulado. Mas a Assembleia de Deus é pautada dentro desta visão. E eu, particularmente falando, dentro dessa pontuação sua, eu sempre entendi e já vivi experiências de pessoas que não tiveram tempo hábil de passar por uma classe de batismo, por um discipulado que prenunciava o batismo, e que na semana do batismo ela se convertia, acreditava em Cristo como o único suficiente salvador da sua vida, e ela procurava o pastor da igreja e sem passar pelo discipulado ela era batizada, e pessoas que permaneceram firmes até hoje e pessoas que passaram pelo discipulado não permaneceram firmes com Cristo até hoje. Como é que se explica uma coisa dessa? Isso está dentro de uma questão de um fórum íntimo. Claro que eu entendo que a igreja ela tem que ser tratada com ordem e com decência. A questão da ceia e do batismo está interligada. Eu entendo que para participar da ceia é necessário que você seja batizado para cumprir o rito. Só que a gente precisa compreender, acima de tudo, que a igreja, além dela ser regida pela palavra, ela tem os seus estatutos e ela tem um regimento interno. E isso, querendo ou não, ela precisa ser respeitada, essa questão, para que haja uma ordem e decência. Só que o Deus dos céus, ele tem a capacidade de quebrar protocolos, como foi o caso do eunuco e Filipe. Mas, se tratando dentro de uma visão particular, eu entendo. Eu já trabalhei muito com discipulado para o batismo, mas eu sempre compreendi pela sensibilidade da voz do Espírito que Deus pode, nesse caminho, mudar totalmente o itinerário e fazer cumprir o que você acabou de dizer. Até porque para algumas pessoas, aquele batismo às vezes é só mais um banho. Sim, sim. A pessoa vai, desce as águas, depois volta a fazer
tudo novamente. Então, Totalmente extremamente normal. importante aquela ajuda, aquele apoio, aquela observação. Eu acho até que é zelo, né? É amor pelo irmão. Falar, meu irmão, vem cá para você compreender direitinho o que está se tratando aqui, né? O que está se fazendo, mas também não fazer disso uma doutrina. Mas como você bem disse, faz parte de um estatuto de uma denominação, a pessoa vir conhecer, até porque ela está entrando para um grupo e ela tem que saber como ela vai se portar dentro daquele grupo. Sim. Tem que conhecer, ser honesto com a pessoa. Você quer participar aqui do grupo? Então agora você vai dançar a música que está se tocando, né? Não é do teu jeito, não é da tua maneira. Você vai aprender aqui. Agora, tem outros grupos que faz diferente, tem outros grupos que faz diferente, você fica à vontade. Mas aqui é assim, tem a escola e tal. Interessante. Pastor Hugo. Então, em relação a essa questão aí, eu entendo que algumas denominações, né, elas usam o batismo como uma espécie de uma aliança com aquela denominação, né? E a pessoa vai lá, passa pela escola e ali ela aprende também, como o pastor André falou, algumas... Pastor Almir. André. Desculpa. Oliveira. Correia. Mas eu vou acertar. Então, elas usam alguns líderes, né? Porque hoje nós temos uma infinidade de tipo de líderes, né? E isso, inclusive, é previsto lá em Mateus, quando dizem, né, que irão surgir muitos líderes, muito isso, muito aquilo, né? Muitos líderes fariseus, infelizmente, nesta época que nós estamos vivendo, existe, que são aqueles que não entram no reino, mas também não permite que outras pessoas entrem. Então, eles acabam sendo um estorvo, né? Infelizmente, a gente tem que falar porque Jesus falou. Então, se Jesus falou, a gente pode falar. Então, eles pegam essa questão do batismo, tá? Dão ali uma instrução bem rápida e batiza aquela pessoa. Bom, agora você deve uma fidelidade à instituição. Só que, na minha concepção, o batismo é algo espiritual. A pessoa precisa estar atrelada a Cristo, ao reino de Deus. Então, ele precisa entender que ele está cumprindo ali um requisito para a sua entrada no reino. Agora, uma outra análise, né, que foi falada aqui também pelo pastor Almir. Acertei? Almir Oliveira. Então, outra questão também que tem que ser avaliada é que o batismo, na minha concepção, é a porta de entrada. É a porta de entrada, né? Mesmo depois de passar pela escolinha ali, a pessoa ainda está um bebê. Sim. E o apóstolo Paulo ele já dizia, vocês eram para serem mestres e ainda estão bebês, vocês estão comendo comidinha líquida, enquanto leitinho. Era para vocês estarem comendo comidas sólidas, enfim, no sentido espiritual. Então, eu acredito na questão gestacional, tá? E eu uso essa expressão baseado no próprio discurso, né, na própria conversa de Jesus com Nicodemos. Onde Nicodemos, todo mundo conhece essa passagem, onde Nicodemos ele confundiu aquilo que Jesus estava falando, que ele tinha que nascer de novo, então ele achou que voltar pro ventre seria materno. Físico, mas não, espiritual. E quando se fala em nascimento, não se tem como se eximir de falar da gestação. Então, quando a pessoa levanta a mão, né? Levanta a mão. Então, ali, ela está manifestando o desejo de ter uma gestação, vamos falar assim, da semente, né? Vamos colocar desse ponto, da palavra. Então ali ele levanta a mão. Não, eu quero. Eu reconheço Jesus como meu único, suficiente Salvador e eu quero fazer parte desse corpo. E ali começa um processo. Às vezes vai lá, cai, levanta, né? É como
processo mesmo. Às vezes a gestante, né? A mulher está gestante, então ela tem uns escorregões ali e tal. E vai levando. E o processo está acontecendo. Só que, infelizmente, a pessoa já é batizada. Ela já é batizada. Mas o processo está rolando. E aí o que acontece? Muitas das vezes pode abortar. E o que seria o aborto? É como o pastor falou. A pessoa se batiza e daqui a pouco está fora. Então, aquela gestação ali foi abortada. Não prosseguiu. Mas graças a Deus que tem aqueles que chegam ao nascimento. Né? E aí Jesus, nessa passagem de Nicodemos, ele chega e diz assim: o nascido do Espírito, né? Aquela pessoa que nasceu, o espiritual, ele tem a seguinte característica: ele é tal qual o vento. O vento, ele vai para onde ele é mandado, né? Mas não tem direção. Não tem direção. Você não sabe para onde ele vem, para onde ele vai, mas ele está ali. A gente sente. Então, o espiritual, ele não tem voz ativa. Ele não tem Ele é conduzido por Deus. Poder de decisão. Essa é a maior característica do espiritual. Amém. Tá? Então, tem pessoas que querem aprisionar um espiritual dentro de 4 paredes. Por isso que o líder, ele precisa ter muita sabedoria, sensibilidade para saber ser um anjo de Deus mesmo. Para saber, poxa, aquele ali, ele é espiritual. Então, ele vai para essa direção aqui. E você sabe que às vezes o líder não compreende o que Deus está fazendo, como está conduzindo aquela pessoa por causa de um chamado específico, por causa de algo que Deus tem com aquela pessoa e às vezes não consegue discernir isso. Eu só queria encerrar aqui esse ponto. Tem líderes que infelizmente mata a pessoa, mata o chamado da pessoa. E às vezes, infelizmente, por ciúme, por achar que aquela pessoa ali pode superar ele. E Jesus, ele foi muito claro quando ele diz: em meu nome fareis maravilhas maiores do que eu faço. Então ele deu uma demonstração ali de que nós, líderes, não temos que travar ninguém. Sim, sim. Entendeu? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu já tive essa experiência no pastoreio. Eu estou há 34 anos na caminhada cristã e pastoreando eu tenho 19 anos ali em Xerém, onde Deus me semeou ali. A igreja nasceu ali. E eu tive 3 experiências similares. Quero saber se vocês já tiveram essa experiência também. Fui procurado primeiro por uma irmã. E ela veio de um outro local, porque a Bíblia diz que é um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, ok? E ela veio e ela disse assim para mim: pastor, eu me batizei em tal lugar, mas eu não tinha noção, eu não tinha consciência, porque o batismo é para quem tem consciência de pecado. Sim. Eu falei assim: irmã, que aí entra aquela questão que você falou anteriormente. Eu falei para ela: irmã, me diz uma coisa. Essa é a sua vontade? Porque é subjetivo. Essa é a sua vontade? Porque enquanto líder, enquanto pastor, eu creio na Bíblia. É um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Mas você está sentindo essa necessidade? Ela disse assim: pastor Almir, eu tenho essa necessidade, pastor. Eu não tinha consciência de pecado. E talvez se resolva nessa questão o fato de não batizar criança. Porque ela não tem consciência de pecado. Depois pode ser desdobramento para uma nova pergunta. Com qual idade a criança tem consciência de pecado? Porque é essa a necessidade. Foi uma primeira experiência que eu tive com uma irmã. Tive uma segunda experiência. Um jovem, ele veio e disse assim: pastor, todos sabem que o batismo é para remissão de pecados. Sim. Né?
A gente até brinca. A gente fala remissão com 2 S's. Porque remissão com 2 S's é para remir pecados, para perdoar pecados. Então, ele veio e falou, pastor, eu me batizei em uma data aqui tal, mas eu pequei muito, fiz muita bobagem, me prostituí, eu usei drogas, eu bebi, eu fiz muitas coisas erradas. Eu gostaria, pastor, de me batizar novamente. Aí na ocasião eu fiquei ainda meio assim com dúvida e consultei o pastor Bucinho, eu falei, pastor Érico, o irmão veio com essa questão, e para mim é novo, eu estava pastoreando no início ali de tudo. Eu falei, e aí? Ele foi orientou, meu irmão, é uma consciência da pessoa, ela está sentindo necessidade. E o batismo é para remissão de pecados. E nós batizamos ele novamente. Mas eu fico pensando assim, veja, a decisão da pessoa, não é o líder, não é o pastor, não é o obreiro, ninguém vai obrigá-lo. É uma questão pessoal, porque para nós líderes é um batismo, um espírito, um só Senhor. E a terceira experiência que eu tive, a pessoa veio de uma outra religião e ela foi batizada nessa outra religião. Não vou citar aqui qual é, por questão de ética. Depois nos bastidores eu até conto. Mas ela veio de uma outra religião e falou assim, lá eu fui batizado. Eu gostaria de me batizar. Eu falei, não, nesse caso você precisa ser batizado. Porque esse batismo dessa outra religião vai contra os princípios, a prática deles, a doutrina deles vai contra os princípios bíblicos. Você tem que batizar. E aí a gente esclareceu na aula de batismo e se batizou, mas ele veio dizendo que tinha sido batizado lá. A pergunta que fica, vocês já tiveram essa experiência com pessoas que procuraram e queriam se batizar novamente, ou que veio de outra religião, ou que veio de outra igreja, mesmo evangélica, seja lá o que for, tiveram? Vocês já tiveram essa experiência? Essa pergunta é muito pertinente. E ela soa assim para os líderes que vão estarem ouvindo, aqueles que estão mais novos do que a gente, que talvez tenham essa dúvida, assim como o pastor Marcos já teve. Eu tive uma experiência, talvez o pastor Hugo deva ter tido. Eu rebatizei uma irmã que me procurou, estávamos já preparando o batismo, ela disse, pastor, eu queria muito me batizar de novo. Eu disse, por quê? Ela disse, porque por onde eu passei, eu não entendi nada, eu não tinha consciência de nada, e eu procurei um texto que me desse uma base para isso. Na época eu conversei com o pastor presidente, e eu me lembrei desse texto aqui, Atos capítulo 19, versículo de número 3, diz assim, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que se cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não compreenderam o batismo que teria que ser na pessoa bendita de Cristo. Então houve um conflito. E existem pessoas, mas a gente precisa entender, pastor Marco, isso não é uma regra, é uma exceção. Exceção. E essa exceção precisa ser bem cuidadosa e precisa ser tratada com muita prudência, com muita responsabilidade, para a gente não criar a doutrina do rebatismo. Inclusive falar com todos os membros, para que não venha outros dizendo, eu quero me batizar. Não. Isso é uma coisa tratada, porque o pastor líder tem hora que você tem que chamar a bola para si, a responsabilidade. Verdade. Você está diante de, Senhor, aqui está a situação, essa é a situação, o Senhor tem poder de abrir uma exceção e eu quero rebatizá-la por conta da necessidade daquilo que ela não compreendeu. Então você tem a autoridade de Deus para fazer isso. Perfeito. Não vejo problema nenhum. Perfeito. Pastor Hugo, já teve essa experiência? Na verdade, assim, o que acontece? Geralmente, né, na nossa igreja, eu cuido de uma outra parte. O batismo, geralmente, quem faz é o pastor líder lá da igreja e tal. Eu estou mais focado para a escola dominical, mais para o ensino. Mas, assim, numa visão um pouco mais reduzida, eu acho que há casos que há necessidade, há outros que não, né? Dentro do contexto que o pastor leu aqui. Então, assim, a experiência que eu tive em relação ao batismo, né, dentro dos batismos que foram feitos, foi de um casal que eu batizei lá em Mauá, a gente estava no momento lá,
e que, infelizmente, eles hoje estão vivendo uma vida totalmente dissoluta, né? É como se nem tivesse sido batizado. Então, eu acho que o batismo está muito voltado para a consciência do que ele está fazendo, né? Às vezes a gente, quando fala assim, a Bíblia fala, né? Crer e for batizado. Então, acaba colocando como uma condicional. Só que, atualmente, isso está muito banalizado. As pessoas veem isso como uma condicional para entrar no céu, para entrar no reino de Deus, né? Só que não é bem assim. Eu acho que é um ato de arrependimento, é um ato consciente e tem que ser um ato racional. Então, na avaliação do líder, lá no gabinete, se realmente a pessoa que está chegando, não é a membresia que está lá não, que aí senão nós vamos falar do rebatismo, como o pastor falou. Mas se aquela pessoa está chegando, ela vai narrar o contexto dela, da onde ela veio, como ela veio, tem as perguntas pertinentes para aquele candidato ao batismo, perguntas bem básicas, que às vezes, por exemplo, eu estou como professor da escola dominical, eu faço perguntas bem simplórias e as pessoas não sabem. Outra coisa também, só falando dentro desse contexto de conhecimento, a gente sabe que o nosso cérebro, ele trabalha com o aprendizado, com a repetição. As nossas escolas seculares, por exemplo, elas têm uma constância. De segunda a sexta, naquele horário ali, o aluno está ali, né, aprendendo. Entretanto, a escola dominical ela é de domingo em domingo, domingo em domingo. Então há um lapso temporal muito grande. Espaço grande, né? E isso prejudica demais o aprendizado. Agora, preparar a pessoa para o batismo é necessário para ela ter consciência e chegar no final ali, coisa assim, não muito longa, né? Mas ela chegar no assim, não, eu realmente quero. Saber o que está fazendo. Ou eu realmente não estou pronto, não estou pronto, né? Então, há essa necessidade. Agora, o que nós vivemos hoje é uma coisa assim que o Martinho Lutero, ele dizia que ele recebia instruções do Evangelho a conta-gotas. A conta-gotas, né? Até que chegou um dia que ele realmente recebeu uma Bíblia. E ali ele começou a meditar constantemente. E a própria palavra já fala, né? Meditar de dia e de noite. Então tá tendo uma constância. Então hoje nós estamos vivendo essa problemática do distanciamento do aprendizado. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho interessante. Sim. Por exemplo, nós da comunidade Ramá trabalhamos com o discipulado. Então, a pessoa se converteu hoje, sim, ela vai participar de uma célula, né? Nessa célula, o líder de célula vai orientar essa pessoa, vai estar cuidando dela. Como cuida de um bebê realmente? O bebê nasceu hoje, eu vejo lá minha esposa, eu estou com um bebezinho de 3 meses, lindo, diga-se de passagem, amo de paixão aquele moleque. E aí, o que a gente faz? Não parece com o pai, não, mas é bonito. O importante é que tem saúde. Importante que tem saúde. Tô brincando. Aí vamos pensar direitinho num bebê. O bebê, de vez em quando, ele se suja. Sim. E quando ele se suja, o que papai e mamãe tem que fazer? Limpar. E limpar. Pô. O bebê, ele sente o quê? Fome. Tem que dar comidinha para ele desenvolver. Eu tive agora, a gente teve um probleminha com o Calebzinho, porque ele estava com problema de crescimento. Tem bebê que, apesar de estar comendo, ele não está desenvolvendo como deveria desenvolver. E aí o papai e a mamãe tem que fazer o quê? Se preocupar, vamos trabalhar em cima disso, saber o que é, faz exames. De repente esse bebê está precisando de uma atenção mais do que o outro filho. Meu outro filho está com 9 anos. Ele já pode suprir suas necessidades. Deu fome, ele fala, vai lá, pega, come, já desenvolveu, está grande. Mas esse não. Então, a responsabilidade do líder de acompanhar até levar ele ao batismo.
O batismo, nós temos uma consciência de que o batismo ele é para remissão de pecados, gera identificação e é um momento crucial onde ele torna pública a decisão dele. Daquilo que ele crê. É o que distingue o cristianismo do que ele crê em relação a tudo que ele já fez no passado. Ele está renunciando, é um ato de renúncia. Sim, sim. Estou renunciando tudo que ficou para trás. Então o batismo é extremamente importante. Muito. Apesar de haver exceções. O ladrão da cruz é uma exceção ao batismo. Né? Então, tem possibilidade de alguém ser salvo sem ser batizado? Tem, porque tem a exceção. Eu tive um caso lá na igreja. Seu José Isidro, a gente estava evangelizando, creu no Senhor, um senhor que já tinha quase 80 anos de idade, estávamos preparando para o batismo e de repente ele caiu doente e internou. Eu fui para o hospital, não deu para batizar lá. No dia que eu visitei ele, sabe o que aconteceu com ele? Ele amputou uma parte do pé, ficou mal. A gente orando ali, ele morreu segurando nas minhas mãos. Não houve a possibilidade de batismo, mas eu creio na salvação daquele homem. Porque ele creu de todo o coração e ele estava se preparando para o batismo. Aí o discipulado, a gente começa a fazer aquele trabalho, fazemos normalmente 2 aulas com a pessoa. 2 aulas, nós fazemos a exposição, lemos com ele o livro de Romanos, nós mostramos que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mostramos os princípios bíblicos do batismo, a ordenança bíblica para o batismo, e ali nós começamos a conduzi-lo, a levá-lo até o momento do batismo. Se ele não batizar, ele está sabendo que ele precisa se batizar, mas o líder, ele já fez o quê? Ele já lavou as mãos dele, porque acabou de orientar. A pessoa tem consciência, ela está decidindo. Nós cremos que uma pessoa está evangelizada quando? Quando ela conhece as 4 leis espirituais. Ela sabe que Deus é o Criador dos céus e da terra, sabe que o pecado conduz o homem ao inferno, Jesus é a propiciação e que vai haver um juízo eterno. Essa pessoa está evangelizada. Agora ela tem que começar a demonstração de atos de obediência, que é a continuação do livro do Atos dos Apóstolos, que é a caminhada cristã. Tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Ela tem que produzir isso. E se não tiver, é uma criança que está com problema. Sim. Aí tem que começar a olhar diferente. Marcos, interessante que tudo começa com o crer. Porque na comissão de Marcos capítulo 16, as últimas palavras de Cristo, ele disse assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Observe que o verbo crer veio antes do batismo. Então, na minha concepção, e biblicamente falando, dá a compreensão de que só se batiza quem primeiro acreditou no plano e no projeto remidor de Cristo no Calvário. Então, se nós tivermos uma visão, seguir a linha de pensamento que a própria palavra vai nos orientando, já seria resolvido muitos problemas. Muito bom. Queria fazer uma colocação aqui em relação a uma passagem... Gente, já chegaram as perguntas, tá? Em relação a uma passagem que é um divisor de águas. Aliás, eu tenho 2 passagens que são divisores de águas na minha vida, né? Que é aquela passagem que está lá em Mateus 6,33, que fala da buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E também uma passagem que está lá em Jeremias 17,10, e é essa que eu quero me ater agora. Eu acho que Deus ele leva muito em consideração, e essa passagem fala sobre isso, a intenção. Esse senhor que faleceu e não foi possível ser batizado, se no coração dele havia a intenção de se batizar, eu acho que Deus ele já recebeu, né? Ele já recebeu pela intenção. E essa passagem de Jeremias 17,10, ela é uma passagem muito interessante, que ela diz assim: eu sou Deus que sondo a mente e os corações, avalio as ações e as intenções, para depois liberar as bênçãos. Olha que coisa profunda, né? Então, isso nos revela que nada passa fora do crivo de Deus, né? Da análise de Deus, e todas as benécias, elas são avaliadas e julgadas, né? Então, assim, se houve, primeiro,
analisando esse caso desse senhor, Deus, né, avaliou o que passava no coração e na mente dele. Verdade. Depois avaliou a ação dele, né? E depois liberou a bênção da salvação. Então, é claro que o ideal é você ter tempo hábil para se batizar de forma convencional. Para mim, ele ficou enquadrado naquela exceção do ladrão da cruz. Sim. Mas ali, na exceção do ladrão da cruz, houve a intenção. Houve uma avaliação do contexto daquele ladrão e do outro. Sim, né? teve um paradigma lá, mas exatamente. Perfeito. Eu tô dizendo que ele conseguiu... o meu caso lá do José Isidro foi muito parecido, que ele não teve tempo, ele morreu antes. Mas houve a intenção. Não, sim, a gente tá falando a mesma coisa, ele se preparou, nós preparamos ele para o batismo. Só não teve condições físicas, mas havia uma intenção. E acredito que no caso dele houve uma avaliação do quê? Sondando Deus, né? O que passava pela mente, o coração dele e a ação dele de querer agir daquela forma. Amém. Eu tô com as perguntas aqui, gente. Nós estamos entrando na reta final do nosso RamaCast e esse momento agora é de perguntas e respostas. Tem que ser papum, rapidão. Tá bom? Para poder a gente pegar o máximo de perguntas aqui e concluir. Bom, qual a diferença de batismo por aspersão, imersão e efusão? Pastor Almir. Tá. Vamos bem papum para a gente ser bem objetivo. A diferença, a imersão é que todo o corpo eles tem que estar dentro da água para se cumprir a doutrina bíblica do batismo. Isso é uma questão muito conflitante, mas biblicamente falando, o batismo bíblico ele é por imersão. Não é por aspersão nem por efusão. Biblicamente falando, é imersão. Jesus disse, todo o corpo tem que ser imergido dentro da água. Perfeito. Só para a gente poder esclarecer, o por aspersão, o pessoal joga aquela aguinha na testa, mas sem o corpo estar na água. Por efusão, borrifado joga ali a aguinha com a mão, ou a borrifado, e o corpo metade na água. Beleza, vamos lá. Pastor Hugo, a pergunta que chega aqui agora, por que a Igreja Católica utiliza-se os padrinhos no batismo? Pergunta. Bom, a Igreja Católica, a gente já disse que há um contexto doutrinário, né, do cristianismo, que a Igreja Católica, no meu contexto aqui, na minha avaliação, ela saiu um pouco desse contexto, né? Houve uma abertura muito grande da Igreja Católica em um determinado momento, que ela permitiu que vários costumes entrassem no setor ali, né? E eu acredito que essa questão dos padrinhos tenham vindo de um segmento diferenciado do cristianismo. Eu fui católico por muitos anos. Muitos anos. Tá, então melhor você responder. Na verdade, eu não votei como resposta, mas eu vou falar o que eu vi acontecer lá. Havia os padrinhos que, no caso do batismo evangélico, equivale às testemunhas. Sim. Porque é ato público, tem que ter as testemunhas. E os padrinhos eram obrigatórios para poder acompanhar ali aquela situação do batismo ali. Só que no nosso evangélico são as testemunhas, não são padrinhos. Aliás, padrinho às vezes está lá em casamento, né? Em casamento, que também equivale às testemunhas. Que no civil tem até, inclusive, os padrinhos assinarem lá, testificando de que houve aquele casamento. É ato público. Então é mais ou menos isso. No catolicismo seria as testemunhas equivaleria. Sim. Mas a gente não usa. Que, na verdade, não passa nada menos do que tradições. Tradições. Sim, costumes, né? Bom, próxima pergunta, gente. Meu filho ainda não fez 10 anos, mas ele quer se batizar. Qual a idade mínima para a criança batizar? Na verdade, ela diz assim, tem uma idade mínima para a criança batizar? E aí, pastor? É uma boa pergunta, mas eu respondo pela igreja que eu faço parte. Né? A Assembleia de Deus ela tem por hábito, dentro do seu regimento interno, batizar a partir de 12 anos, dentro daquilo que rege a legislação, até o ECA,
a partir do momento em que a criança se torna adolescente. Ela passa a ter a consciência entre o que é certo e o que é errado. Mas dentro da concepção do que foi falado constantemente aqui, as suas exceções. Se um menino de 10 anos, ele é já alguém que é visitado pelo Espírito de Deus, como um Samuel da vida, e se os pais tiverem essa consciência e conversarem com um pastor, se ele for um homem sensível à voz de Deus, ele vai batizar essa criança. Muito bom, tá respondido. Agora, a próxima pergunta: qual é a diferença, pastor Hugo, do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo? Eu acho que é um complemento, né? É um complemento. Eu acho que não se pode falar de diferença, né? Até porque Jesus ele foi batizado nas águas e houve uma manifestação do Espírito Santo ali no batismo dele, né? Então, assim, eu entendo que um é espiritual e o outro é físico, que a água, né, está ali num cenário físico. Então, há uma, representando ali a limpeza, né, a lavagem das roupas, né? Quando a pessoa vem, sai da água, ela sai limpa, vamos dizer assim. E já o espiritual, batismo do Espírito Santo, no caso seria no âmbito espiritual. Então, eu acho que é um conjunto ali no momento do batismo, o Espírito Santo também recepciona aquela pessoa. O batismo com o Espírito Santo também é um cumprimento das Escrituras Sagradas, né? Por livro de Sim, Atos, sim. recebereis poder ao descer sobre Joel, vós o Espírito capítulo Santo. 2, Agora, eu não quero ser assim tão ignorante, mas eu vou confessar para vocês aqui que eu ainda não tinha ouvido isso. A pergunta o que é batismo no sofrimento? Eu não quero, né, ser assim, honestamente, sendo respeitoso, eu nunca ouvi falar disso, batismo no sofrimento. Aí, esse termo aí, eu acho que isso é uma pergunta? É uma pergunta. Isso, eu acredito que esteja falando sobre uma passagem de Romanos 6 que fala sobre o batismo da morte de Cristo. Tem alguma coisa. Porque nós fomos batizados na sua morte. Entendi. Eu acredito que isso tem alguma coisa a ver com... Tomara que seja isso que esteja respondido. Porque eu vou confessar para os irmãos, eu ainda não ouvi uma expressão propriamente dita, batismo no sofrimento. Pode ser o batismo na morte, porque o batismo simboliza uma morte, né? Sim. Romanos capítulo 6 fala sobre isso. Essa daqui já foi respondida. Qual o propósito do batismo? Já foi respondida aqui pelos pastores. A gente falou vastamente sobre isso aqui. A pessoa perguntando aqui, o batismo tem fases? Tem fases? Eu vejo duas fases: crer e obedecer, batizar. Sim. Seria, né? Correto. Vamos dizer assim. A outra pergunta que a pessoa faz aqui a respeito do batismo com o Espírito Santo: o que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Tem algo que a pessoa possa fazer para ela ser batizada com o Espírito Santo? Fique à vontade, gente. A bola é de vocês. Viver, primeiro, crer. Segundo, viver uma vida de obediência. E terceiro, buscar. Maravilha. Porque o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que um revestimento do Espírito na vida. Maravilha. A outra pergunta que veio aqui, olha, para eu ser batizado, para eu ter o fruto do Espírito Santo, eu preciso ser batizado? Eu acho que ela está querendo dizer o seguinte, assim: para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, tem que ser batizado nas águas? Entendeu? Tipo, tem uma ordem. Não. Eu, antes de ser batizado, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu recebi revestimento do poder. Deixa eu te contar. Eu tive essa experiência. Vou te contar uma coisa. Você acredita que eu fui batizado primeiro com o Espírito Santo e depois nas águas? Eu vivi essa experiência. Então foi 2. E aí, pastor, você acha? Eu queria ouvir eu acho assim que... Tem uma ordem? É um assunto bastante complexo, né? Essa questão do batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Porque se for levar para o lado do que, né, as pessoas às vezes entendem, né? Eu sou batizado no Espírito Santo. Aí eu falo línguas, eu falo isso, eu falo aquilo, eu faço aquelas ações que as pessoas costumam fazer, rodopiar, marchar, aquele negócio todo. Então, eu acho que essas perguntas elas estão muito voltadas para esse caminho, de falar em línguas e tal. Isso aí, na minha opinião,
tem muito a ver com um grau de espiritualidade que a pessoa vai alcançando, vai buscando. Vai chegar uma hora que é inevitável que esse batismo aconteça. Mas o que a gente precisa entender é que uma coisa está dissociada da outra. Você vai lá, se batiza, até falei aqui da questão da gestacional, né? A pessoa se batiza, declara ali a sua intenção de estar no corpo de Cristo e vai fazendo as mudanças necessárias, vão avançando e vai chegar um momento que ela menos espera vai acontecer. Então não tem uma data precisa para isso. Pastor Hugo, a problemática maior é que muitos buscaram e continuam buscando o batismo com o Espírito Santo com uma intenção errada. Porque se busca o batismo com o Espírito Santo com a consciência de dar frutos. Sim. Mas as pessoas não querem. Elas querem o batismo com o Espírito Santo para viverem uma vida de status, para viverem uma vida rodopiando o tempo todo, coisas que estão saindo fora de tudo que a Bíblia nos instrui e nos orienta. Fora do eixo bíblico, é verdade. Eu aprendi desde o início da minha caminhada cristã que Deus, por justiça, batiza aquelas pessoas que se lançam ao mistério, ao trabalho, ao serviço. Inclusive, aquela palavra adoração, ela é servir prostrado, né? Você pregou lá na Filadélfia. Compartilhei lá a respeito disso. Então, se uma pessoa não quer trabalhar para Cristo, não evangeliza ninguém, não participa de trabalho nenhum, ela quer ser batizada com o Espírito Santo para quê? Que dom ela quer manifestar? Ela precisa de algum equipamento espiritual? Se ela não quer trabalhar, não obedece, não serve? Vai invalidar Atos 1:8. Mas recebereis poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não vai ser testemunha de ninguém, né? Não quer servir. E é uma coisa interessante. Você pode me dar uma ajudinha aqui? É uma coisa interessante porque você vê na igreja, eu até acredito que às vezes o percentual de pessoas que são enganjadas, que trabalham, é de 10%. Porque senão Jesus não falaria, olha, peça ao Senhor da Seara que envie ceifeiros trabalhadores. Você vê que o grupo de pessoas que exercem um trabalho é muito inferior ao grupo frequentantes. Né? Tem gente que vê o teu sofrimento, a tua dor, a tua labuta, não faz nada para ajudar, não trabalha Essa é a realidade nada. De todas as igrejas. São pesados ao ministério. É pesado ao ministério pastoral, a pessoa não coopera, não dá dízimo, não dá oferta e gera demandas de forma absurda. Cansa o ministério pastoral, cansa os irmãos e não se envolve na visão da igreja. É triste ver pessoas... Eu tenho dificuldade de acreditar na salvação de uma pessoa que frequenta a igreja tantos anos e não produz fruto, ajuda, não trabalha em ministério nenhum, não coopera com nada, gera demanda. É um absurdo. Para você que está aí ouvindo agora e está só gerando demandas e você não coopera, não trabalha com nada, cuidado, tua salvação está em risco. Uma vez eu participei de uma reunião com aquele até ele é até deputado federal, como é que é? Otônio de Paula. Ele fez a reunião lá e tal, e eu estava participando dessa reunião. Dentro desse contexto que você está falando aí, ele disse assim, olha, aqui a maioria é pastores, ok, saibam vocês que Satanás coloca no mínimo 3 mulheres para sair com o pastor. Então, dentro desse cenário, como coloca mulheres para fazer o pastor cair, coloca também pessoas para derrubar o ministério. Então, tem pessoas que estão dentro da igreja que ela não tem nada de Deus. Ela está ali para tentar minar, para tentar destruir. E aí Jesus vem e diz assim, olha, mas peraí, você vai ter que conviver, porque o joio e o trigo vão ter que estar juntos. E aí é que está a sabedoria do líder, de ir contornando aqui, olha, fofoca, as cruzadas de perna ali na frente do líder. Isso acontece muito. Porque uma pessoa está possessa de um demônio, né, que vai para lá, não, vou destruir ele. E quanto mais você faz,
mais perseguido você é. Uhum. Porque ocorre constantemente reuniões no inferno. Você está avançando, começa uma reunião lá. Pô, pastor Marcos, a igreja dele está linda, está bonita, está crescendo, é célula para tudo enquanto é lado. Quer saber de uma coisa? Vamos preparar a fulana, ela é nossa mesmo, ela vai para lá, ele vai acolher ela, e lá ela vai tentar ele. Estou dando um exemplo. Vamos pegar o fulano, que é o encrenqueiro, que é o cara fofoqueiro, que é o cara que não dá dízimo, não colabora com nada, e ele vai lá, vai começar a arrumar contenda. É obra satânica dentro da igreja. Porque se você olhar nessa parábola... É uma palavra pesada. Nessa parábola, a Bíblia diz que Satanás, ele semeia o joio. Ele semeia, né? O maior alvo do reino das trevas é o líder. Sim. Para se cumprir o que foi dito no Antigo Testamento e que Jesus ratificou. E ferirei o pastor e dispersarei as Os ovelhas ovelhas. vão ficar dispersos. É isso aí. Gente! Forte. Oh, meu Deus! Tudo que é bom dura pouco. Só a eternidade que vai durar para Amém, sempre. amém. Quero agradecer meus amigos. Pastor Almir, sem palavras. Meu mano, obrigado por ter trocado aí, né, aberto essa oportunidade, ter trocado sua agenda e tal para estar com a gente aqui. Quero te agradecer do fundo do meu coração, um homem que eu amo, tenho um respeito, um carinho muito grande. Aprendi a amar esse cara. Meu Deus, é uma inspiração para mim. Toda vez que eu estou lá na Filadélfia, eu me sinto acolhido, abraçado. Eu vou te confessar, se um dia eu não estivesse na comunidade, eu estaria com ele lá na Filadélfia. Me sinto em casa quando eu estou lá com ele. Porque tu tem jeito de bleano, né? Deixa eu te contar, os maiores amigos assim que eu tive durante a minha juventude, todos eram bleianos, todos eram do Até a gente teve muitas experiências. Não sei se você lembra do Leonardo, que era presbítero, que dirigiu a 14. O Léo, cara, a gente teve experiências incríveis. Lembro. Eram batalhas, trabalhava com ele no trabalho de libertação, era uma coisa extraordinária. Que pena, ele hoje está um pouco longe dos caminhos, né? Eu liguei para ele, a gente marcou um encontro, tomamos um café. Estou crendo que Deus vai trazer ele de volta novamente, né? Inclusive, a gente está conversando, as coisas coincidem, né? E parece que a estratégia de Satanás é a mesma. Ele não tem novidade para derrubar. Então a gente precisa vigiar. A Bíblia diz: tu que está de pé, cuide para que não caia. Pastor Almir, muito obrigado, meu mano. Deixa aí seus contatos, telefone, sinal de fumaça. Pastor Almir vai estar ministrando lá em Ramá, lá em Xerém, em novembro, hein? Dia 17 de novembro. Dia 17 de novembro vai estar ministrando vai lá ser em um Ramá. mês de festa, né, Marcão? Rapaz, a gente está fazendo 19 Tu é corajoso anos. mesmo, hein? Ô, Varão, a gente começou aquela obra ali igual o índio. Eu pensei que eu era corajoso. Quando eu vi a tua coragem, eu falei, Ai, meu Deus. um Caleb. Mas a gente... A gratidão é minha, viu, de estar aqui, conhecer o pastor Hugo, Patrick, amém, nosso querido que está aqui na minha Pastor retaguarda, Pastor pastor Júnior. Um prazer estar aqui, tendo esse tempo tão oportuno para crescermos junto, para ter recebido de Deus a oportunidade de elucidar aqui alguns conflitos, porque esse RamaCast vai chegar aí aos ouvidos e aos olhos de muita gente. Obrigado por essa oportunidade, que a nossa amizade perdure até o arrebatamento da igreja. Deus continue abençoando Priscila. E depois eu seus quero filhos. ver você e sua família lá no céu, a gente se encontrar e Com dividir certeza. todas as coisas. Pô, foi luta, né, Pastor? Me lembra daquela guerra? Eu quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa, 33 anos casado, Parabéns. meus filhos, noras, netos, aos irmãos da Filadélfia que vão assistir esse RamaCast. E eu quero também deixar um abraço para o meu amigo Serginho, Amém. que está numa batalha, está agitado essa Estamos semana. orando por ele, hein? Estamos orando por ele. Serginho, um beijo no coração. Que Deus te dê êxito no dia 6, em nome de Jesus. Sabe qual é a diferença do vencedor e o mais que vencedor? É o caso dele. É o caso dele. Mais que vencedor, meu irmão. É verdade. A vitória já é dele, eu creio nisso. É Enfim, verdade. Deus está obrigado, levantando Marcão. vários Obrigado homens, por amém. tudo, tá? Tamo junto, sempre.
Até depois do fim. Pastor Hugo, meu camarada, Pastor Hugo, meu amigo de longas datas. A gente deve ter aí pelo menos uns 30 anos de amizade, né, Pastor Hugo? Eu lembro que... Acho que não, isso tudo 30, não. não tem não? Não. Aquele período da Emília, quando você ia lá nos ajudar no programa Madrugada com Jesus na Bandeirantes. Eu acho que tem uns 27 anos, meu irmão. Tem bastante tempo. Deixa eu me lembrar aqui, não, naquela época, eu lembro pelas profissões. Pelas profissões, daquela época. O que Deus fez na nossa vida, hein, Hugo? Cara, é muitos Muito anos, milagre, né? Muitos milagres. A bondade de Deus foi tamanho. Muito grande, muito grande. Já foi policial, já foi borracheiro, já foi engraxado, já foi... Se você falar a profissão, ele já foi de tudo. E elas estão aumentando, né? Elas estão aumentando. Agora tá aprendendo a colocar drywall. Não, eu acabei de fazer agora domingo. Mas não é um drywall comum não, é com isopor, né? Não tem um negócio lá com isopor? Na verdade, o que acontece? Eu estou fazendo esses cursos porque eu tô também, né? Porque a educação financeira, ela diz que nós devemos ter pelo menos 3 outras atividades, outras rendas, além da nossa principal. E eu consegui concatenar o meu tempo para fazer isso. Então, eu trabalho de segunda a sexta no meu escritório e aos sábados eu tiro para trabalhar nos meus projetos secundários, né? Então, estou com um projeto agora na área da construção. Estou virando construtor. E nesse projeto, a minha ideia é fazer algumas casas num formato das casas norte-americanas. Tá? Inclusive, quero dizer, né, aqui que em 2026 eu estarei, em nome de Jesus, passando uma temporada nos Estados Unidos. Glória a Deus. E eu chego até a me emocionar, porque é de Deus, cara. E Deus tem trabalhado assim de uma forma tão tremenda, sabe, que é só uma questão de tempo, né? Então, essas profissões agora, recentes, elas estão engajadas nesse projeto próprio meu, que futuramente, inclusive essa semana, para não ser muito longo, esteve uma senhora lá no meu escritório. Essa senhora tem 76 anos e ela paga aluguel. Aquilo me comoveu. Claro. Sabe, me comoveu. Então, eu falei até para ela, dona fulana, né, não vou falar o nome dela, eu falei para ela, dona fulana, a senhora compra um terreninho que eu vou lhe dar uma casa. Eu vou ajudar a senhora na construção da sua casa. Que bacana. É um projeto inovador. Estou indo agora, dia 15, para São Paulo, fazer um curso lá, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Ele é meu amigo de longa data, então a gente se reúne para tomar uns cafezinhos da vida, né? Sim. E fica na resenha. Eu costumo dizer, o apelido dele é Kinder Ovo. Porque cada encontro é uma surpresa. A gente não sabe o que vai encontrar. Tem uma novidade. Inclusive, só para fechar o assunto, dentro desse nosso projeto, eu não posso esquecer aqui do meu amigo Júnior, que é um colaborador direto, que está comigo direto, né? Nós fizemos um muro em um dia. Tu acredita nisso? Acredito. Fizemos um muro em um dia, dentro desse contexto, né, desse projeto que a gente está fazendo. Entendeu? O Patrick vai botar a gente para fora, hein? Então, assim, não, já estou terminando. São muitas coisas. Se a gente for falar aqui, são muitas bênçãos. Deus tem sido muito bom para com o seu povo, para aquele que o adora em Amém. Espírito e em verdade. Não é para qualquer um, tá? Não Amém. é para aquele que adora em Espírito e em verdade. Amém, meu amado. Muito obrigado. Então eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecer o pastor Almir, o menino ali da técnica. Patrick. O menino da técnica, Patrick, aí rebaixou a menina da técnica. Meu amigo Marcos Paulo, como ele já falou, que é da antiga. E eu estou muito feliz e me sinto muito honrado aí pelo muito convite. Bom. Deixa tá só bom? um contato, sinal de fumaça, Instagram, como que as pessoas te encontram?
Olha, o meu Facebook é o meu nome, né? Hugo Ramos de Oliveira, né? Oliveira. É. Vocês são parentes? Não sei, eu acho que sim. E meu telefone é 964-060649. Se alguém quiser até saber sobre esse projeto novo aí, porque é uma coisa muito interessante, pode entrar em contato, a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Amém. E o Instagram, eu ainda estou trabalhando no Instagram, que eu ainda não consegui dominar ainda a técnica. Um dia eu vou chegar Vai chegar. ao seu estágio. Vai chegar aqui nada. Amém. Gente, meu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Valeu mesmo. Se puder, curta, comente. Se você gostou, compartilhe, comente e curta. Né? É isso aí. Passa para quem você ama, para quem você quer bem, que vai edificar essas vidas, tá? Amém. Vamos encerrar orando, pedir o pastor Hugo para fazer a sua oração Amém, encerrando. amém. Amém, meu amado? Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este momento. Sua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, que ali o Senhor estaria. E nós cremos que esse momento que vivemos, tivemos a sua participação aqui conosco. Amém, Senhor. Pai amado, Pai Muito querido, obrigado. eu quero te pedir agora, Senhor, uma bênção especial por esse trabalho, ó Pai. Sim. Abençoa teu servo, capacita seu servo, dá saúde a ele, para que ele possa continuar com essa missão. Esse trabalho aqui é muito enriquecedor, vai edificar, né, a vida espiritual de muitas pessoas. Usando, Senhor, a tecnologia para levar aos confins da terra esse trabalho, a tua palavra. Pai, agora vamos para os nossos lares, nos guarda, nos protege, Senhor, de todo o mal. Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém mesmo. Eu quero encerrar com Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Tchau, gente. Deus abençoe com paz e prosperidade. Tchau.